Voltando então para a parte de carreiras, que a gente estava falando das fases, você falou então da fase experimental e da fase de prática e aquisição de conhecimento, que seria uma fase inicial da carreira, digamos assim, um começo, um pouquinho mais avançando na carreira. Teriam mais algumas outras fases que vale a pena a gente pensar aqui? Sem dúvida, Fabiano. A gente, depois da terceira fase que existe nesse processo, é a fase do quê? De crescimento profissional. Crescimento profissional a gente fala o quê? A gente fala geralmente de crescimento na carreira e muitas vezes de crescimento vertical, que é o quê? Que é quando a pessoa começa a subir de cargo e de função. Certo. Então ela começou lá como analista financeiro, aí ela vai para líder de crédito, depois ela sobe para gerente financeiro, depois para diretor financeiro. Então é quando a pessoa começa a galgar novos patamares, novos cenários. E a fase de crescimento profissional é justamente isso, é a fase onde você já tem o conhecimento e agora você começa o quê? A crescer dentro da sua carreira. Legal. E o legal do crescimento é que a gente tem dois perfis de crescimento. A gente tem o perfil de crescimento horizontal e o vertical. O vertical, você pensando numa estrutura hierárquica, ele é o quê? Você crescer para cima, vamos dizer, né? Então seria você sair lá da função de estagiário, entrar para analista, depois entrar para líder de um departamento, depois entrar para gerente, diretor, superintendente, presidente, etc. Tá. E o crescimento horizontal é o crescimento ao longo do tempo, ou seja, geralmente está muito vinculado ao plano de carreira, é quando você começa, depois de 3 anos você recebe uma bonificação, depois de 5 anos você já recebe mais uma premiação, e a empresa vai te dando condições de que você, mesmo naquela função, às vezes você está numa função que não tem como crescer verticalmente, Entendi. Mas você tem a condição de crescer naquela função de forma horizontal. Às vezes, um líder, um gerente, um dono de empresa, ele olha uma pessoa extremamente técnica e fala, esse é o meu melhor arquiteto, esse é o meu melhor engenheiro. E ele fala, não, então eu vou colocar ele como gerente de engenharia, ou gerente de arquitetura, ou gerente de criação. E o que acontece? Você está pegando uma pessoa que tem um perfil técnico, às vezes, que você deveria proporcionar crescimento horizontal para ele, e benefícios horizontalmente, e você está dando benefício vertical para ele. E talvez ele não tenha um perfil de gestão, de liderança. Então você está tratando a pessoa, você não está tirando o melhor proveito dela. Existe alguma fase posterior a isso ainda? Existe. E daí já é a fase que a pessoa já está entrando assim mais para o final da carreira, que é a fase de compartilhamento de conhecimento. Ou seja, ela já tem todo o conhecimento daquela área, já está trabalhando um bom tempo naquele mesmo segmento, ela já cresceu profissionalmente, então ela cresceu, por exemplo, tanto verticalmente como horizontalmente, então ela cresceu, já está numa posição de gestão onde já digamos acima dela, só tem o dono da empresa, então ela não tem mais para onde crescer verticalmente, e horizontalmente ela está há 10, 15 anos naquela empresa. E aí ela entra na fase do quê? De compartilhamento de conhecimento. E essa fase de compartilhamento de conhecimento é o quê? É onde ela vai transmitir todo o conhecimento que ela teve ao longo de anos de trabalho para aquelas pessoas que estão vindo agora e que estão entrando na empresa.